vir aqui na frente, no Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27, vamos ler todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus amigos, meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. Em tua ira, não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones, ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Amém. Queridos, eu quero começar a mensagem de hoje com algumas perguntas. Irmãos, vocês já se sentiram muito confiantes num dia e ao mesmo tempo ficaram desanimados? No mesmo dia ficaram desanimados? Já sentiram que tudo estava indo muito bem pela parte da manhã e à tarde parece que tudo virou de ponta cabeça, tudo virou de pernas para o ar? Vocês têm altos e baixos em suas vidas cristãs? Pois saibam que Davi também teve a mesma experiência que muitos de nós temos há alguns dias. E este Salmo 27 ele nos conta sobre a contradição da vida cristã, a contradição cristã de Davi, que é o tema da nossa mensagem de hoje, a contradição cristã. E este Salmo, o Salmo 27, ele nos dá um entendimento da natureza da fé do homem de Deus. O Salmo apresenta aqui a grande contradição da vida cristã. Em um momento, a fé é uma fé confiante, é uma fé que está segura em Deus, mesmo quando o poderoso inimigo está à porta, ameaçando de morte, mas ainda assim, Davi confessa sua completa certeza de vitória. Mas no outro momento, essa fé que antes era confiante, segura, se mostra uma fé completamente dependente, humilde e submissa ao Senhor.
Qual é, portanto, a mensagem desse salmo? Este salmo, ele é um salmo que ele é um hino à fé, a uma fé genuína. O que aprendemos sobre a natureza e também o que nós aprendemos sobre a natureza da fé verdadeira. E nós podemos compreender facilmente a mensagem desse salmo diante de dois entendimentos, diante de duas visões. A primeira é que o homem de fé, ele possui duas coisas. E a outra é que o homem de fé, ele busca três coisas. E essas visões, elas são contrárias uma à outra. Porque ele possui uma segurança, como nós podemos ver nos versos de 1 a 6, nós vemos lá em Davi, um homem seguro da sua fé, e ao mesmo tempo ele busca esperança, nos versos 7 a 14. Davi muda radicalmente daquela fé esperançosa, confiante, e agora Davi espera, tem esperança no Senhor. Mas se ele já possui segurança de salvação, como é que ele está esperando? Como é que ele ainda busca a esperança? Como é que ele espera ainda essa salvação? Os versos de 1 a 3 do texto do salmo que nós lemos, diz assim: o Senhor é minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Então, eu desafio que o homem de fé, ele tem segurança. Davi é um homem de fé genuína, verdadeira, e ele expressa isso nas primeiras palavras desse salmo. A sua fé é uma fé confiante, ele tem plena certeza em seu coração, porque, como disse Paulo aos Hebreus, a fé é uma certeza, a fé é uma convicção. E qual é o objeto da fé do rei Davi? É o próprio Deus, é o próprio Jeová, significa Senhor. Essa era a convicção da fé de Davi, essa era o objeto da fé de Davi. A fé de Davi estava em Deus. E o que significa Senhor para Davi? Quem é Deus para este homem de fé? O verso 1 diz que Davi diz assim: o Senhor é minha luz. A convicção de Davi, da fé de Davi, é que o Senhor era a luz dele. E nós que possuímos a revelação de Cristo nesse salmo, nós podemos dizer sem engano que Jesus Cristo é minha luz. É Ele que é o sol da justiça. Cristo, Ele é a luz do mundo. Cristo é a luz que derrota as trevas da ignorância, que derrota o desespero, que derrota o pecado. Cristo é Ele que elimina as trevas da morte. Cristo pode iluminar o caminho do crente, pode ser a fonte da vida. A razão de Cristo ser a luz é porque Cristo é a fonte da vida para nós que somos cristãos, para nós que somos crentes. Mas observem uma coisa, observem a frase, minha luz. Davi diz que o Senhor é minha luz. Para Davi, o Senhor não era apenas a luz do mundo, o sol da justiça. Davi diz, o Senhor é minha luz. E não diz apenas o Senhor é a luz do mundo, o Senhor é o sol da justiça do mundo, mas ele diz, o Senhor é minha luz. Isso significa o quê? Que Davi tinha uma relação pessoal com Deus. A religião de Davi era uma religião de intimidade com Deus. Por isso que Davi diz, o Senhor é minha luz. E de fato, a verdadeira religião, queridos, ela não consiste
consiste apenas em formas, em cerimônias, em regras, em leis e mandamentos. A verdadeira religião está baseada num íntimo relacionamento com o Deus verdadeiro. Porque nós somos o quê? Religados a Deus. Então, quando nós somos religados a Deus de Cristo, então há uma intimidade. Deve haver uma intimidade. Quer ver uma coisa? Quem é que você pode chamar de meu? Você diz meu marido, minha esposa, né? Você diz meu pai, minha mãe, meus filhos, meu irmão, meu amigo. Quando você fala que fulano é meu pai, é meu amigo, é meu irmão, é sinal que você tem o quê? Intimidade. Você tem uma relação de intimidade. E quando Davi diz assim, o Senhor é minha luz, então ele tinha uma intimidade com Deus. Queridos, só quem tem intimidade com Deus pode verdadeiramente dizer: Ele é o meu Deus, é minha luz, meu socorro bem presente e meu auxílio. Só quem tem intimidade com Deus pode dizer que o Senhor é meu Deus. Mas o que é que mais significa Deus para Davi? Significa que o Senhor é minha salvação. Esse primeiro versículo enfatiza poderosamente as boas novas de Deus, que é o Deus de Israel e que é o Deus Salvador. Queridos, Deus não é só uma ideia. Deus não é uma incerteza de Davi, uma dúvida de Davi. O Senhor Deus é uma pessoa que traz luz e salvação. E Davi completa a frase, né? Ele é, o Senhor é fortaleza de minha vida, ou seja, Deus é o meu refúgio. É um lugar que enquanto eu estiver passando por aflições, por problemas, eu posso me abrigar nele. Então ele é meu refúgio, ele é minha fortaleza, ele é o meu abrigo. E essas são três afirmações que Davi faz a respeito de Deus: que ele é a minha luz, ele é minha salvação e ele é meu refúgio. E qual a conclusão que nós podemos chegar então? Que se Deus é minha luz, minha salvação, meu refúgio, a conclusão ela vem em forma de pergunta, que é uma pergunta que já vem com uma resposta. Não precisamos pensar muito, não. Se o Senhor é minha luz, minha salvação, meu refúgio, então por que estremecer? Por que ter medo? A quem temerei? A ninguém. A ninguém. Não haverá temor. Davi ele possuía segurança. Davi não temia falsos deuses, até porque não existiam. Os falsos deuses, irmãos, são criações nossas. Nós criamos os falsos deuses. Só há um Deus verdadeiro, que Ele é a minha luz, é a minha salvação e é o meu refúgio. Davi também não temia os homens. Por quê? Porque eles são fracos. São todos carne e são fracos. Davi também não temia os demônios. Sabe por quê? Porque eles nada podem diante de Deus. Deus é muito maior do que qualquer demônio que há. E então aqui Davi apresenta duas situações perigosas. Mas mesmo diante das situações perigosas, Davi expressa a sua esperança. Primeiro ele diz que ele não teme quando os seus inimigos vêm diante dele com animais ferozes, famintos, prontos para devorar Davi. E ele não teme porque sabe que eles serão confundidos. Eles destruirão a si mesmos, uns aos outros. Uma situação de perigo, mas que Davi tem segurança. Outra segurança, que ele não teme, ainda que venha um exército completo, poderoso para guerrear contra ele.
porque ele sabe que um grande número de homens sem Deus não pode nada, mas uma minoria com Deus pode tudo. É assim que Davi inicia esse salmo, com essa esperança, com essa fé, com uma fé confiante em Deus, que não teme nada, não teme falsos deuses, não teme inimigos. Davi começa esse salmo com uma fé inabalável em um Deus que deixa ele completamente seguro. É assim que Davi inicia esse salmo, Salmo 27. Mas agora observe umas coisas. Eu disse que esse salmo nós podemos ver que o homem possui duas coisas e espera três. O homem busca três coisas. Então, o homem de fé, ele busca três coisas. Primeiro, o homem de fé busca a casa de Deus. Versos 4 a 6 do nosso texto. Admirável é a determinação e simplicidade do propósito da fé de Davi. O que é que diz? A única coisa que peço ao Senhor, Davi diz. Davi aqui, ele só tem algo em uma coisa. A única coisa que peço ao Senhor. Davi não pega o papel e faz uma relação de coisas que ele quer do Senhor. Ele só quer uma coisa do Senhor, ele só tem um alvo. Ele diz assim: a única coisa que peço ao Senhor. Ele só deseja uma coisa. E na verdade o texto diz que era o seu maior desejo, né? O meu maior desejo. E aí nós podemos lembrar quando Jesus foi visitar Marta e Maria, e Jesus chega lá e Marta está preocupada com a coisa, e Jesus diz: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, apenas uma coisa é necessária. É como se Jesus estivesse dizendo assim para Marta: Marta, só uma coisa importa. Para Davi também, só uma coisa importava, só uma coisa era algo. E por que eu trouxe esse texto lá de Mateus, de Lucas? Porque precisamos entender qual a natureza dos nossos pedidos para Deus. Quando nós pedimos as coisas para Deus, porque talvez nós estejamos pedindo muitas coisas para Deus e esquecendo o essencial, esquecendo o mais importante. Davi pedia e buscava uma coisa só. O que é que Davi pedia e buscava? Uma coisa eu te peço, Senhor, quero morar na casa do Senhor. O desejo de Davi era morar na casa do Senhor. E Davi aqui não está se referindo ao tabernáculo, que era um prédio de cimento, tijolo e ferro. Não é isso aqui que ele quer morar aqui dentro, não. Davi não queria botar um colchão e morar aqui dentro. Não, Davi está falando do céu. Até porque quando Davi fala de tabernáculo, o tabernáculo só seria construído anos depois, né? Tempos depois. Mas Davi está falando aqui da habitação celestial. Davi deseja morar na casa do Senhor. Davi deseja morar no céu. É aqui, é o alvo de Davi. Morar no céu. Por quanto tempo, irmãos, Davi queria morar no céu? O verso 4 diz: todos os dias da minha vida. E isso para nós, queridos, é um incentivo poderoso. Sabe para quem? Para aqueles que não aguentam ficar na casa de oração. Aí eu falo da igreja física. Para aqueles que não conseguem ficar aqui dentro por poucas horas. Quantos, muitas vezes de nós, que após uma hora de culto começa a se inquietar, aí vira para um lado do banco, vira para o outro lado do banco, e faz assim, e faz assim, e coça a cabeça, e baixa a cabeça, e levanta a cabeça. Quantos fazem isso? Parece que já querem ir embora, quer que o culto acabe logo.
outros dá sede, vontade de fazer xixi, aí vai e volta, outro dá sono, e um monte de coisa que a gente consegue ver daqui. Essa posição para a gente que é pregador, a gente vê muita coisa. Parece que não se preparam, parece que não tem alegria de estar na casa de Deus, prestando culto ao Senhor, ouvindo a sua palavra, adorando, exaltando. Parece que não tem alegria de estar no meio do povo de Deus. O que é que Davi queria? Davi queria morar na casa de Deus todos os dias da sua vida. Qual é essa casa de Deus? O céu. O céu, irmãos, a eternidade vai ser adorando o Senhor, louvando o Senhor e junto com o povo de Deus. Tem até uma história do pastor que diz assim: você não gosta de ler a Bíblia? Eu não gosto muito. Você não gosta de louvar? Não gosto muito. Você não gosta de estar junto com os irmãos? Não gosto muito. Vai fazer o que no céu então? Porque no céu nós vamos fazer por toda a eternidade. E com que propósito Davi queria morar na casa de Deus? Por quê? Para que Davi queria morar na casa de Deus? No verso 4 diz o quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Davi crê no Deus maravilhoso, que um Deus é gracioso no seu tempo. E Davi deseja contemplar a beleza da santidade de Deus, e por isso ele pede e busca morar na casa de Deus, morar no céu. Irmãos, poucos crentes hoje parecem ter descoberto essa atração em Deus. Poucos é que possuem esse tal desejo de morar na casa de Deus. Tem muito mais gente preocupada em morar aqui. Não é tempo ainda de eu morrer, eu preciso realizar mais coisas aqui. Estão procurando se alegrar de morar nesse tabernáculo que vai ruir. Mas Davi disse que queria morar na casa de Deus para contemplar a beleza do Senhor, porque ali está presente o maravilhoso Deus, gracioso, graciosa é a sua presença. Mas com que propósito também ainda Davi queria morar no céu? Para quê? E o verso 4 também diz o quê? Para meditar no seu templo. E de que maneira Davi procurava adorar a Deus? Não na maneira dos pagãos que estavam procurando, da forma que os pagãos estavam procurando. Os pagãos, eles olhavam para a imagem de esculturas e dirigiam suas petições, suas orações para aqueles ídolos que são cegos, são mudos, são surdos, que estão paralisados ali, que não se mexem. Se você for em tempos pagãos, hoje você tem nas imagens pagãs lá, a imagem de uma imagem física que está lá. Você fala com ele e entra lá. Davi não queria isso. Ele não queria meditar no tempo como os pagãos. Os israelitas, eles não tinham nenhum tipo de imagem de Deus. O hebreu, ele tinha um quadro mental do caráter de Deus, de quem era Deus, das qualidades de Deus, do poder de Deus. E quando ele trazia o cordeiro sacrificial, então ele contemplava a beleza do caráter, da santidade do Senhor, pelo aquilo que ele cria. E ele cria pela fé. Pela fé. Então Davi deseja, portanto, contemplar pela fé e meditar no templo de Deus, a respeito da sua beleza, a respeito da sua santidade. Naquela época Davi sentia o poder da meditação na adoração ao Senhor, de tão profunda que era a adoração.
Davi, ao meditar, ele sentia o poder daquele momento, da meditação, da adoração ao Senhor. Ainda com que propósito, para que Davi gostaria, queria, desejava, era o alvo de Davi morar na casa de Deus. O verso 6 diz: para oferecer sacrifício com gritos de alegria e cantar e louvar o Senhor. Aleluia. Aqui está uma característica importante da vida de todo crente. Não é de Davi, não, é de todo crente. Ele oferece sacrifício de júbilo, sacrifício de alegria ao Senhor. Ele faz isso como? Cantando louvores a Deus. Ele se alegra por estar na casa de Deus. Como eu já disse, que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Havia alegria no coração de Davi, porque ele ia na casa do Senhor. Aí eu te pergunto, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você se alegra quando está na casa do Senhor hoje? Você tem a alegria da salvação? Você pode dizer que o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação? Você pode dizer isso? Com que propósito, irmãos, você vem à casa do Senhor? Por que você vem à casa do Senhor? O que você vem aqui buscar na casa do Senhor? Sabe por que é importante essas perguntas, irmãos? Porque alguns vêm à casa do Senhor para rever os irmãos que estão ouvindo a semana toda. Aí vem aqui para rever os irmãos. Alguns vêm só para satisfazer a vontade dos pais. Outros, eles vêm porque para dar satisfação à liderança. O pastor não me ligar amanhã e perguntar: senti falta de você. Então eu vou logo, aí você me ligar amanhã nem mandar mensagem. Outros por religiosidade. Não, se eu não for na igreja domingo, a minha semana não vai ser boa. Eu não estou dizendo que nós não precisamos vir nessa reunião no domingo, ou que não necessitamos desse ânimo, desse combustível, mas não como sincretismo, não como amuleto. Eu tenho que ir na casa do Senhor, porque a minha semana vai ser horrível. Outros vêm à igreja para botar papo em dia, né? Mas tempo que eu não vou conversar ali com o irmão, com a irmã, deixa eu lá para a gente botar o papo em dia, depois ter uma lanchinha à tarde, a gente vai ficar batendo papo em dia. Enfim, meus irmãos, por que você vem à igreja? Por que você vem à casa do Senhor? Qual o seu propósito de estar aqui nessa noite? O que você veio buscar? Quem você veio adorar? Davi queria morar na casa de Deus para adorá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade, para contemplar a beleza do Senhor, para meditar no seu templo. Você medita na casa do Senhor, mesmo quando você está aqui? Quando você está aqui, você medita no que você está fazendo, no que você está ouvindo, você medita nas palavras que você repete aqui, você medita nos hinos que você canta, ou você apenas vem para a igreja? Como é difícil hoje, né, irmãos? O tempo, não é que o tempo diminuiu, mas a correria aumentou. E como ficou difícil com essa correria encontrar pessoas que conseguem tirar tempo para meditar na palavra de Deus, para orar, vendo Deus pela fé, crendo no impossível pela fé. Davi tinha fome e sede de Deus. E aí, voltando o texto lá de Marta e Maria, que Jesus foi visitar, o que é que Maria fez? Marta, preocupada em arrumar as coisas, mas Maria escolheu a boa parte, porque ela tinha anseio de Deus, desejo de Deus. E então, enquanto Marta estava preocupada com a arrumação, Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha da parte de Deus para Maria. Ela deixou os seus serviços domésticos. Eu não estou dizendo que isso não é importante, tá, irmãos? É importante, tem um valor, mas naquele momento, o
que era mais valoroso era parar para ouvir Jesus. E foi isso que Maria fez. Ela parou para dar importância àquilo que tinha mais importância na vida dela. Maria, quando Jesus chega lá, Maria para ouvir. E quando Maria para fazer isso, ela pega a palavra de Deus, da parte do Senhor Jesus, e ela guarda, ela entesoura no seu coração, como algo muito precioso. Ela ouve as palavras de Cristo e guarda no seu coração como algo que tem um valor superior a todas as coisas, como também Davi se alegrava na casa do Senhor, para estar na casa do Senhor, para justamente adorar o Senhor, contemplar a sua beleza, contemplar a sua santidade. E eu pergunto, e nós podemos ouvir Jesus como Maria ouviu? Sim, podemos. Mas irmão, Jesus não está na minha casa. Como é que a gente faz isso? Nós podemos fazer isso quando nós pegamos a palavra de Deus e lemos ela com cuidado, considerando, ouvindo essa palavra falar conosco. Fazemos isso quando nós atentamos para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que são testemunhos vivos, que nunca se tornam ultrapassados, nunca se tornam caducas. Eles foram escritos não só para informar acerca da vida de Jesus, mas para nos fortalecer nossa fé, para que uma vez fortalecidos possamos caminhar até a vida eterna, para que crendo nós tenhamos vida no nome de Cristo. Irmãos, esta é a força do cristão: meditar, contemplar a beleza do Senhor. Esta era a força de Davi, esta era a força de Maria: meditar, contemplar a beleza do Senhor. É nisso que nós temos que nos reabastecer todos os dias. O que será que acontecerá com um homem que medita e contempla no Senhor no dia da adversidade? No dia da dificuldade, será que vai acontecer com uma pessoa que busca o Senhor? Será que ele vai temer? Será que ele vai fugir? Será que ele será destruído? Não, Davi, não, de modo nenhum. Aquele que medita e contempla o Senhor, ele será salvo. O verso 5 diz que em seu santuário me esconderá. Oh, glória a Deus! É no santuário do Senhor que o próprio Senhor nos abrigará em tempos de tempestades, em tempos de provas, em tempos de dificuldades. O próprio Senhor nos abrigará no seu tempo. Davi diz que Deus me recolherá para um lugar seguro. Ele vai me colocar numa rocha alta. Eu vou estar acima, com a cabeça acima dos meus inimigos. Nessa posição que Deus nos coloca quando nós buscamos o Senhor, quando nós desejamos morar na casa de Deus, no céu. Queridos, o tempo das calamidades, a calamidade final, o fim dos tempos está se aproximando. A Bíblia diz que virão 7 pragas, quando os juízos de Deus serão derramados sem misericórdia. E aí você quer imaginar? Imagine os vulcões derramando os rios de lavas, destruindo jardins, campos, vilas, vida por completo. Terremotos arrasarão grandes cidades e muitos outros tipos de destruição. Nós podemos ficar aqui enumerando como a Bíblia nos exorta, nos fala de como será o fim do mundo. Mas Deus será o alto refúgio daqueles que buscam o Senhor. A segunda coisa que o homem de fé busca, ele busca a presença de Deus, dos versos 7 até o verso 10. Como eu falei, até o verso 6, Davi mostrava uma fé firme, forte, né? Não podem vir os inimigos
eles serão derrotados, eu não temerei. Mas aqui, a partir de agora, aqui terminam as falas ousadas de Davi, aquela confiança, uma alegria da vitória. Parece que acabou aquela plena certeza de Davi. Essa segunda parte do Salmo. E o humor de Davi, o ânimo de Davi muda radicalmente. As expressões antes cheias de esperança, de repente dão lugar a queixas, a humildes súplicas, feitas diretamente a Deus. E Davi então ora. E de que modo Davi ora a Deus? Agora não mais com uma fé confiante, vitoriosa, mas agora militante, daquele que luta. Davi clamava ao Senhor. Como é que Davi clamava ao Senhor? Ele clamava intensamente, fortemente. E talvez, amados, essa seja a nossa necessidade hoje, de clamar intensamente ao Senhor. Nós precisamos clamar, irmãos, não apenas ficar repetindo orações vazias, orações repetitivas, sem fervor, sem ser uma coisa que vem da nossa alma. Nós temos que nos derramar diante de Deus e clamar, insistir, perseverar, suplicar. Se preciso for, gritar: socorro, Deus! Precisamos orar, clamar ao Senhor. E então, seguindo, Davi reconhece a sua necessidade de perdão e diz: tem compaixão e responde-me. Ele pede que o Senhor tenha compaixão dele. O problema de Davi não são os seus inimigos. Ele disse no verso 12: o seu problema são os seus pecados. E Davi agora luta com Deus, ou seja, ele quer que Deus ajude ele em oração. E ele sente o perigo de ser desamparado por Deus. Sente o medo de a ira de Deus estar sobre ele. Ele então suplica misericórdia, compaixão, perdão de mim, Senhor. Ele quer estar seguro do perdão, para que ele possa receber o auxílio de Deus. Ele diz: sempre foste meu auxílio, ó Deus da minha salvação, no verso 9. Sempre foste o meu auxílio, ó Deus da minha salvação. Irmãos, lutar contra o pecado, com Deus, ou seja, buscando Deus em oração, pouquíssimos sabem o que significa isso. Porque muitos, ao invés de lutar com Deus em oração, e assim obter vitórias, alguns estão lutando contra Satanás, e acumulando derrotas. Estão querendo lutar contra um inimigo que é espiritual, usando armas humanas. Nossa primeira luta, meus irmãos, é com Deus, para buscar a presença de Deus, implorar que Ele demonstre a sua misericórdia e compaixão. E que resposta Davi teve? Será que Deus respondeu para Davi? Será que Davi teve alguma resposta? E o verso 8 diz assim: meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. Irmãos, oração não é um monólogo. Monólogo é a conversa de uma pessoa só. A pessoa fica conversando consigo mesmo. Oração é diálogo. Você fala diretamente a Deus e Ele responde. Mas será que quando eu oro, eu tenho que falar com Deus e vir embora? Logo termina. É isso que a palavra nos diz? Não. Você fala a Deus e Ele fala ao seu coração. Você fala e quando termina, nós precisamos parar, meditar, ouvir Deus no nosso coração. Você não vai ouvir nenhuma voz aqui: olha, Silvio. Não, Deus vai falar no nosso coração por meio da sua palavra. Isso não quer dizer que você tem que ficar esperando, como escolher uma voz que vem do além, ou algo sobrenatural. Significa estar cheio de Deus, das coisas de Deus, da presença do Espírito Santo. É isso, é assim que nós vamos ouvir a voz de Deus. E então o Senhor vai trazendo à nossa memória todos os seus mandamentos, todas as suas promessas, os seus ensinos. Então nós ouviremos a voz do Senhor quando nós oramos com o Senhor.
Davi sentiu, Davi teve essa experiência, ele ouviu a voz de Deus no seu coração e na sua consciência, e o mesmo pode acontecer comigo, o mesmo pode acontecer com você. Ore a Deus, clame a Deus, e então espere a voz de Deus. Não se levante, não saia correndo, tão apressado. Fique um pouco mais, desfrute da presença de Deus, e você terá a resposta que você quer. Qual foi a súplica de Davi? Tem compaixão e responde. E a resposta de Deus é uma prova de sua compaixão. Davi diz: não volte as costas para mim. Davi queria o quê? A aprovação divina, a presença do Senhor. Davi diz: em tua ira, não rejeites o teu servo. Davi temia ser rejeitado por causa dos seus pecados, mas ao mesmo tempo, a fé de Davi é uma fé que lutava. E era uma fé que era temente porque ele se apegava a Deus como Salvador, como a sua segurança e com a fé que ele tinha em Deus. Por isso que ele diz no verso 10: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E a terceira coisa que o homem de fé busca, o caminho de Deus. Davi, ele estava andando temeroso. Não é mais aquele Davi do verso 1, firme, sem medo, e diz que o Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? Agora ele está com medo. Ele pode imaginar as tropas inimigas vindo em direção a ele para poder matá-lo. Então ele pede, busca a orientação divina e diz: ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo. Davi pergunta assim: Senhor, qual é a tua orientação para mim diante das coisas? Qual é a tua orientação? O que eu faço? Como eu faço? Me mostra o que fazer. Como é que tu me orientas? Ele diz: o Senhor é minha luz. E agora ele pede: Senhor, guia-me pelo caminho certo. Mas será que Davi não sabe que o caminho certo é o próprio Deus? Será que Davi esquece que o caminho certo é Deus? Olhe com fé para Deus, você saberá qual é o caminho certo. Por quê? Porque João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta, irmãos, é a grande contradição da vida cristã. Davi no princípio tem a certeza da salvação, da vitória, mas ao final do texto, ao final do salmo, ele se mostra com medo. Esta é a contradição. Muitas vezes a nossa fé descansa em Deus, relaxa em Deus, é um refrigério em Deus, estamos confiantes, não tememos nada. Outras vezes a nossa fé está em luta com o inimigo. Então o cristão parece alguém temeroso, vacilante, então vai se humilha diante de Deus e implora por segurança, pela sua presença, pela sua misericórdia, e pede então sua orientação. Ele quer saber do caminho de Deus, então ele espera pacientemente em Deus e vence o desespero que o ameaçava. E finalmente o salmo tem uma conclusão. Esse salmo, ele é um salmo didático, ele tem começo, meio e fim. E na conclusão, dos versos 13 e 14, nós podemos ver que o homem de fé é um homem que tem esperança. Esta é a conclusão. Davi estava em desespero, mas agora a sua certeza e a sua esperança renascem com uma fé confiante. O verso 13 apresenta a convicção: ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor. Davi tinha fome da bondade de Deus. Foi o próprio Davi que disse lá no Salmo 23: certamente bondade e amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. E o verso 14 então apresenta a esperança. Diz o que? Espere pelo Senhor. E então o cristão, ele toma o ânimo, ele se reanima da crise para a esperança, e isso vai fortalecendo ele na caminhada, e então tem força para continuar. Aqui na conclusão, novamente uma contradição. Quando Davi fala de Deus, dos versos 1 a 6, que a sua fé é forte, mas quando Davi fala de si mesmo, a sua fé é uma fé vacilante, é uma fé fraca,
mas ao mesmo tempo ele vai descansando em Deus, porque ele espera pelo Senhor. Ele espera no Senhor. No verso 1, Davi fala da certeza da salvação, e no verso 14 ele espera pelo Senhor. Um missionário chamado missionário Moody disse assim uma certa vez: quando penso em mim mesmo, não vejo como posso me salvar. Quando penso em Jesus, não vejo como posso me perder. Quando eu penso em mim, quando nós pensamos em mim, em nós mesmos, o que a gente consegue fazer? Né, Jaqueline? Mas quando nós pensamos em Deus, como é que eu posso me perder se o próprio Deus está comigo? Se eu estou desejando morar na casa do Senhor. Foi o que ocorreu com Davi. Quando contemplava Deus, tinha certeza da salvação, mas quando olhou para si mesmo, ainda tinha que esperar. Davi, como nós vimos, ilustra a história de um homem de fé. Ele tem certeza de salvação, mas ele também a espera. O homem de fé é aquele que busca a casa de Deus, busca a presença de Deus, busca o caminho de Deus, e isso tudo é uma coisa só. O homem de fé tem sede de Deus, ele busca ansiosamente, sem parar, sem cessar, a presença de Deus. Essa é a nossa vida cristã, irmãos. Essa é a nossa vida cristã. E se você tem altos e baixos na sua vida, na sua experiência, saiba que servos de Deus como Davi, e como muitos outros cristãos também tiveram altos e baixos. E se você agora está atravessando por algum período difícil, uma fase difícil, leia o verso 14 do Salmo 27, diz assim: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Amém. E ao final disso, quando você consegue ter essa certeza, você tem como dizer, como Davi disse lá no verso 1: o Senhor é minha luz, é minha salvação, então por que temer? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? O Senhor, que é luz, que é salvação e é auxílio, abençoe a sua igreja, abençoe cada um que está aqui nessa noite, e ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Vamos orar ao Senhor, com as nossas cabeças.